Boa noite. Pode sentar, fica à vontade. Obrigado pelo carinho aí com a minha esposa, conosco. É uma honra, um prazer muito grande estar aqui. Conheci a pastora Fernanda e o pastor Emerson há muito tempo atrás. E de lá para cá Deus fez tanta coisa, enfim, na minha vida e na vida deles. E é um prazer imenso estar aqui. Quantos estão animados nessa noite? Está feliz? Está feliz? Dá um chacoalhão quem está do teu lado e diga: eu estou feliz. Isso. E deixa ele feliz também com a tua felicidade. Que a tua felicidade possa transbordar. Vamos orar. Fecha teus olhos, abaixa tua cabeça. Vamos conversar com o Pai. Pai, nós somos o teu povo, somos a tua igreja. E definitivamente cremos que o Senhor está aqui no nosso meio. Que o Senhor habita em meio aos louvores, que o Senhor habita em meio ao teu povo. E nós clamamos a Ti, Espírito Santo, venha sobre nós com graça, com poder, com glória, dando-nos revelação, entendimento, clareza da Tua palavra. Que possamos, ó Pai, caminhar em toda a verdade, e que a palavra que criou os céus e a terra possa criar forma em nós, e nos dar um coração como o Teu. Espírito Santo, quebranta o nosso coração, nos constranja com o Teu amor, dá-nos, ó Pai, inteligência para entender a profundidade das Tuas verdades, daquilo que Tu és, para que possamos caminhar em toda a verdade. Nós Te amamos, Jesus, nós Te honramos, Espírito Santo de Deus, e clamamos a Tua presença nesse lugar, no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém? A Bíblia começa em Gênesis capítulo 1, versículo 1, dizendo: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus, Ele estava antes do princípio. Ele deu o pontapé inicial para o princípio. Antes do princípio estava Deus, e Deus deu um princípio. Deus deu um começo. Ele criou os céus e a terra, absolutamente tudo. Tudo foi criado por Sua palavra. Em especial, o homem foi criado como obra das suas mãos. E o propósito pelo qual Deus fez tudo, na Bíblia se revela de múltiplas formas. Por exemplo, o salmista diz que as estrelas, os luminares, declaram a glória de Deus. Quando Deus conversa com Jó, Deus fala diversas vezes para Jó acerca do fato de que os rios correm para a sua glória. Tudo foi feito para a glória de Deus. Amém? Porque os peixes nadam para a glória de Deus. Porque as aves voam para a glória de Deus. Porque o universo é tão vasto para a glória de Deus. Tudo foi feito para a glória de Deus, sem exceção. Tudo que existe, tudo aquilo que Ele trouxe vida, existe para a glória de Deus. Deus criou os céus e a terra para louvor da Sua glória. Agora, vamos pensar aqui. Se Deus criou tudo para a Sua glória, se nós devemos o adorar, e devemos glorificar o Seu nome, majestificar o Seu nome, bendizer o Seu nome, devemos tornar o nome de Cristo famoso em toda a terra, se nós devemos adorar a Deus, a pergunta é: quem Deus adora? Quem Deus adora? O erro filosófico que invadiu o entendimento cristão é que Deus adora o ser humano. E Deus não adora o ser humano. Deus adora a Ele mesmo. Deus existe para a Sua própria glória. Ele não vive para a glória do homem. Ele vive para a Sua própria glória. E entender isso muda tudo. Por que muda tudo? Porque nos faz compreender o nosso lugar no universo. E faz nos entender que de fato Deus é o único digno de honra, glória e poder. E se Ele é o único digno de honra, glória e poder, obviamente que Ele não poderia viver para a nossa glória, porque se Ele vivesse para a nossa glória, Ele estaria infringindo o primeiro princípio de toda a criação, que Ele é o fim de todas as coisas. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas.
E estava lá Adão e Eva, no jardim do Éden, vivendo para quê? Para a glória de Deus. A serpente, Satanás, vem e tenta Adão e Eva com uma tentação muito estranha. Por que eu julgo ela muito estranha? A tentação é: vocês ouviram de Deus que não deveriam comer desse fruto, mas eu digo para vocês que vocês comerem desse fruto, vocês serão como Deus. Como Deus. Eva cresceu o olho, marido negligente, ausente, cresceu o olho na fruta, cresceu o olho na proposta, e ela disse: eu quero ser como Deus. Mas tem um grande problema nesse enredo. Qual o problema? O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, ou seja, eles já eram como Deus. Mas na verdade o que Adão e Eva queria não era ser como Deus no aspecto de carregar a imagem e a essência de Deus. O que eles queriam era serem deuses. E a partir daquele momento o homem entra numa empreitada, entra numa aventura de vanglória, de criar projetos para a sua própria glória. Por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, fala de maneira tão agressiva com o povo, dizendo: olha, vocês trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas de homens. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: a humanidade entrou num projeto de vanglória. O pecado do homem é a sua vanglória. O homem abandonou a glória de Deus e passou a viver para a sua própria glória, para o seu próprio louvor. E aí você pode estudar então a mitologia grega e você vai perceber claramente isso. Zeus, Hércules e tantos outros deuses que carregavam a imagem de homens, homens que queriam ser deuses. Império Romano da igual forma. Império Babilônico da mesma forma. Nabucodonosor queria ser adorado, vangloriado. Ele queria receber a glória que não cabe a nenhum homem, cabe somente a Deus. Portanto, o pecado do homem tem a ver com quem ele destina a sua glória. Tem a ver com o que ele quer fazer com a glória. E o que Adão e Eva quiseram fazer com a glória, e que os filhos de Adão estão fazendo com a glória, é tentando usurpar a glória de Deus. Mas aí vem Isaías, capítulo 42, versículo 8, e diz de maneira muito severa, como uma grande rasteira na humanidade, dizendo o seguinte: Deus não divide sua glória. Deus, nesse sentido, bem restrito e figurativo, é igual ao Zé Pequeno: a boca é minha, irmão. Eu não divido a minha glória, ela é minha. A bola é minha. O campo é meu. A terra onde está o campo é meu. E o universo onde está a terra também é meu. Tudo é meu e eu não divido com ninguém. É a minha glória. Por isso que é uma aventura frustrada de antemão o ser humano tentar viver para a sua própria glória. Por isso que a própria palavra diz de maneira muito clara que o ser humano trocou a glória de Deus e fez para si buracos, fez para si poços rotos que não retinham água. Por quê? Porque o ser humano quis se afastar de Deus como o filho pródigo que se afastou do seu pai, para criar um projeto de autoglória, de própria glória, de vanglória. E nós herdamos isso. O que é o governo brasileiro, senão projetos e mais projetos de vanglória? Por exemplo, me explica o que leva um prefeito, um governador, seja lá de quem for a obra, construir um viaduto que não tem subida nem descida, mas tira foto dizendo que inaugurou um viaduto, senão um projeto de vanglória. O que leva um governo, por exemplo, inaugurar um hospital que nunca foi usado e que nós sabemos que nunca vai ser usado, senão um projeto de vanglória? E sabe, nós percebemos isso de maneira, digamos assim, mais agressiva em quem tem mais poder. Mas a grande verdade é que nós vivemos para a nossa glória em pequenas coisas e nós nem percebemos.
e herdamos as mesmas intenções malignas de Adão e Eva, de viver para a sua própria glória, de maneiras subjetivas. E nessa vivência de vanglória, cada vez mais nos afastamos de Deus, e esse afastamento de Deus cada vez mais nos torna pessoas frustradas, porque Deus não divide a sua glória. Apocalipse 14 fala algo muito interessante, que para muita gente é enigmático, mas eu não consigo perceber e entender por que é enigmático. Apocalipse 14, ou melhor, 13, versículo 18 diz o seguinte: aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento. Não, vamos para o versículo 16. Também obrigou todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Quem já ouviu falar dessa coisa aí, a marca da besta? João, na sua revelação, continua dizendo: aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é o número do homem, seu número é 666. O homem foi criado no sexto dia, por isso 6 é o número do homem. E o que João, na sua revelação acerca dos últimos dias, está dizendo é que existirão pessoas que carregarão na sua testa a marca da besta, o número 666. Eu lembro quando era pequeno, eu cresci na igreja, 29 anos de igreja, começou essa especulação do número da besta. E primeiro as tias da igreja pensavam que o número da besta era tatuagem. Aí elas queriam apagar a tatuagem de quem fazia, porque era o número da besta, era a marca da besta. Aí as bestas, enfim, não tinham razão, o tempo passou, e aí então elas concluíram que o quê? Que o número da besta era o código de barras. Você é desse tempo aí? Mas as irmãs crentes ficavam fissuradas com os códigos de barra. Tem código de barra, é a besta. E aí então passou algum tempo e percebeu-se que o código de barras era uma benção, porque ajudava a organizar estoques e tantas outras coisas vantajosas. Aí então, posteriormente, pensaram que o número da besta era o QR Code. E ainda depois concluíram que o número da besta era um chip. E na verdade eu acho que o chip é a última tendência do número da besta, ou a marca da besta. Mas o texto é tão claro que me assusta o quão falta de entendimento nós temos acerca desse texto. O que o texto está dizendo é o quê? Que os homens carregarão na sua testa ou no seu braço direito o número 666, o número do homem. O número do homem, ao seu extremo, 666, 3 vezes, santo, 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 quer dizer santíssimo. Homem, 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 quer dizer humaníssimo. O que eu quero dizer é que eu realmente acredito que a marca da besta é o humanismo desenfreado. O homem ocupando o lugar que pertence a Deus. O homem usurpando e querendo roubar a glória que é de Deus. E essa será a marca dos últimos dias. O homem tentando sentar no trono que não lhe pertence. Mas em contrapartida, no capítulo 14 diz o seguinte: então olhei, diante de mim estava o Cordeiro, em pé sobre o monte de Sião, e com ele 144.000 que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Ele está falando sobre um contraste, sobre um povo que tem como o seu próprio Deus o homem, o humanismo desenfreado, e um contraste com pessoas que também têm uma marca na testa. A testa quer dizer o quê? O que está atrás da sua testa? Seu cérebro, seus pensamentos, as suas volições, o cérebro que comanda a sua vida, a tua alma é aqui a sua testa. E o que João está dizendo em Apocalipse é que nos últimos dias haverão aqueles que terão as suas mentalidades voltadas para o homem, mas também terão aqueles que terão a sua mentalidade voltados para o Filho e para o Pai, para Deus.
Existem aqueles que viverão para a sua própria glória, e existem aqueles que viverão para a glória de Deus. E a sua mentalidade será de glorificar a Deus em todas as coisas. Você é esse povo? Adão e Eva entraram num projeto de vanglória. Jesus veio nos mostrar quem merece glória. E quem merece a glória não é o homem. Quem merece glória é o Abba. Quem merece glória é o Filho, é o Espírito Santo, no qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é Senhor. Pode bater uma salva de palmas para isso? Glorifica o nome de Jesus. Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios. 1 aos Coríntios. Primeiro aos Coríntios, capítulo 1. Paulo escreve essa carta para a igreja de Corinto, e é uma carta bem interessante. Por quê? Porque Paulo começa dizendo ali no capítulo 1, versículo 4, dizendo: sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada nele em Cristo Jesus. Pois neles vocês foram enriquecidos em tudo. Isso é, em toda a palavra, em todo o conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto e dizendo: igreja de Corinto, vocês foram abençoados em tudo, a graça de Deus transbordou sobre vocês, vocês são enriquecidos em tudo. Todos os dons espirituais fluem no meio de vocês, vocês são ativos nos dons espirituais. Porém, essa igreja extremamente espiritual estava enfrentando um grande problema. Qual o problema? O problema que Paulo vai combater no capítulo 1 mesmo. Paulo diz: porém, eu ouvi que há divisões entre vocês. Alguns dizem: eu sou de Paulo. Outros dizem: eu sou de Apolo. Outros ainda dizem: eu sou de Cefas. Outros ainda dizem: eu sou da Assembleia. Outros ainda dizem: eu sou calvinista. Outros ainda dizem: eu sou arminiano. Outros ainda dizem: eu sou de Cristo. Aí Paulo então diz: quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Cefas? Senão homens que foram encarregados por Deus para a edificação do corpo, somente. O que eu quero que você perceba é que conversão, preste atenção, é deixar de viver para a sua glória, para viver para a glória de Cristo. Isso é conversão. Não é frequentar a igreja, não é dar o dízimo, não é ser uma pessoa gospel. Conversão é abandonar o seu projeto de glória e viver para a glória de Deus. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Eu acho isso fascinante. Porque o pecado de Davi não era um pecado que procedia do coração, era um pecado que procedia das mãos dele. O coração dele era um coração apaixonado por Deus. Tanto é que quando o Espírito Santo, através de profetas, exortavam Davi, ele se constrangia e se arrependia profundamente. Porque o coração dele era rendido à glória de Deus. Agora, por vezes a nossa santidade pode carregar tamanha vanglória que nós nem percebemos. Está aí os fariseus hipócritas para comprovarem isso. Homens retos diante da lei, mas perversos aos olhos de Deus, porque viviam para a sua própria glória. Por esse motivo, conversão é abandonar seus projetos de vanglória e se direcionar para um projeto que glorifica a Deus com a sua vida e com tudo que você é. Por isso que Paulo fala, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 20, fui crucificado com Cristo, assim já não sou quem vive, é Cristo que vive em mim. Eu abandonei a minha vanglória e passei a glorificar a Deus em tudo que eu faço. E Paulo está enfrentando um problema aqui na igreja de Corinto muito grande. Por quê? Porque é uma igreja.
Vocês concordam comigo que igreja deveria ser o lugar onde Deus deveria ser glorificado, não é? Mas eles conseguiram transformar o ambiente onde Deus deveria ser glorificado em um ambiente onde projetos de vanglória eram valorizados, abraçados. E Paulo diz: ei, está tudo errado. Vocês precisam voltar para a essência, voltar para o início. Não tem a ver conosco, tem a ver com Deus. Tem a ver com a glória dele, não com a glória de homens. Agora olha só, versículo 26 do capítulo 1. Paulo diz: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Feche seus olhos por um segundo. Lembre da tua vida uma semana antes de Cristo. Quem você era? Quem você era? Uma semana antes de Cristo, eu estava bêbado, numa praça, sonhando com o meu futuro, que era comprar um Opala, escutar Racionais e fumar muita maconha dentro daquele Opala. Que idiota. Quem nós éramos? Talvez esse não era o seu projeto. Mas seu projeto talvez era ser magnata. Teu projeto era a sua vaidade. Quem nós éramos antes de Cristo? Se você olhasse se você voltasse no teu passado e voltasse e olhasse para você no teu passado, quantos aqui teriam vergonha de você no seu passado? Levante sua mão. Agora olha só o que Paulo diz: poucos eram sábios. É verdade, era tudo burro, ignorante ao máximo. Os crentes fanáticos, dízimo, está roubando a igreja. Ignorância profunda, falta de entendimento, falta de conhecimento, não sabia nada da vida. Sabia nada da vida. Pouquíssimos eram sábios. Poucos eram poderosos. É verdade. Porque a igreja, ela é uma organização de empoderamento profundo. Não é não? Talvez antes de Cristo você não mandava nem na tua esposa. E agora você lidera um ministério, um grupo pequeno. Poucos eram poderosos. Pouquíssimos de nós éramos poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. Escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, o que é nada, para reduzir a nada o que é. Deus escolheu a nós, sendo quem nós somos, para ostentar glória para o mundo. Para que o mundo olhe para você e diga: uau, como esse pé rapado se transformou nesse cara. Como essa pessoa tão ignorante, tão tapada, se tornou uma pessoa tão perspicaz, uma pessoa tão ligeira no entendimento, no conhecimento, com o fim de glorificar a Deus. Olha só, versículo 29. A fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Qual que é o fim de Deus ter nos escolhido e ter feito tudo o que fez em nós e por nós? A fim de que ninguém de nós nos vangloriássemos, mas antes glorificássemos a Deus em tudo. Que nós olhássemos para a nossa vida, que era miserável, e disséssemos: glória a Deus, porque se hoje eu tenho um casamento, é porque Deus agiu na minha família. Glória a Deus, porque se hoje eu tenho paz, é porque Deus agiu na minha vida. Glória a Deus, porque se eu tenho esperança, é porque Deus agraciou a minha vida, me dando aquilo que eu não tinha. Glória a Deus.
Tem a ver com Ele, não tem a ver comigo, é obra dele, não é obra minha. E o fim da obra dele é que nós abandonássemos nossos projetos de vanglória e glorificássemos a Deus. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Presta atenção. É bem verdade que Deus não divide a sua glória, mas também é bem verdade que Deus é bondoso e gracioso, que não divide a sua glória, mas compartilha a sua glória. A bola é dele, o campo é dele, a terra é dele, o universo onde está a terra é dele, mas ele não chama para jogar futebol junto com ele. Ele quer compartilhar a glória dele conosco, e isso é maravilhoso, cara. Podemos usufruir da glória de Deus, podemos sentar à mesa. Nós não éramos filhos, nós éramos órfãos. E hoje Cristo nos chama para sentar à sua mesa. Nós não éramos ninguém, mas agora o céu se abre para nos dizer: filho amado, nós não éramos nada, nós não éramos povo, mas agora nós somos povo de Deus, sacerdócio real, nação santa. Nós somos separados, escolhidos por Deus. Por esse motivo, quem quiser gloriar-se, existe um caminho. Sabe qual é o caminho? Glorie-se no Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Para introduzir o que eu vou falar. Toma água. Eu acho, a minha impressão, que a nossa geração de cristãos no Brasil é uma geração que se divorciou da glória de Deus. E por esse motivo, a glória de Deus é tão artificial nas igrejas. Porque é uma glória manipulada e não uma glória compartilhada. Eu acredito que nós, como cristãos desse tempo, precisamos nos arrepender profundamente e nos voltarmos para Deus novamente. E definitivamente compreender que a nossa vida e tudo que existe em nós e através de nós deve glorificar a Deus. Porque tudo que existe, cada molécula, cada átomo que existe em nós, existe para a glória dele. João, capítulo 9, Jesus está passando e ele encontra um cego de nascença. Os discípulos de Jesus, gente como eu e você, perguntam para Jesus: Jesus, por que esse homem nasceu cego? Ele pecou ou os seus pais? Quem pecou? Eu amo Jesus porque Jesus não responde o porquê, mas ele responde o para quê. E o problema é que nós queremos muito saber o porquê. E precisamos começar a perguntar a Deus: para quê? Para que eu estou passando por esse momento de dor? Para que eu estou passando por esse momento de crise financeira? Para que eu estou passando por esse tempo de depressão? Para quê? Aí Jesus então responde para os discípulos dele: ei, não importa quem pecou, se foi ele, se foi o pai, se foi Adão, se foi Eva, se foi a Anitta, se foi o Pablo Vittar, se foi, não importa, não importa quem pecou, importa uma coisa: esse homem está desse jeito, para que a glória de Deus se manifeste, para que a glória de Deus se manifeste. E aí então Jesus cura aquele homem, ele passa a enxergar. Mas eu fico pensando o seguinte: nós estamos acostumados a pensar que somente um milagre, como por exemplo um cego que não enxergava passar a enxergar, é algo que glorifica a Deus. Mas na verdade, eu acho que talvez não. Por exemplo, eu penso que um cego que talvez não seja curado por Deus, mas sem enxergar é mais pleno,
mais feliz, mais esperançoso do que muita gente que carrega 2 olhos, glorifica mais a Deus do que nós. Porque não tem a ver com enxergar, gente. Não tem a ver com ter saúde. Não tem a ver com ter dinheiro. Tem a ver com a glória de Deus. E é isso que nós não estamos entendendo. Porque nós estamos pensando que a nossa glória é a glória de Deus. Mas não, a glória de Deus é a nossa glória. É o inverso. É viver a glória dele que deve ser a nossa glória. E o que eu quero que você compreenda a partir de João capítulo 9 é que Deus, ele não cura. Não. Deus, ele manifesta a sua glória curando. O objetivo não é a cura. O objetivo é manifestar a glória dele. Deus não abre o mar vermelho. Deus manifesta a sua glória abrindo o mar vermelho. Deus não liberta endemoniados. Ele manifesta a sua glória libertando cativos por demônios. Tem a ver com a glória dele. Tem a ver com a glória dele, não tem a ver com o nosso bem-estar. E o problema é que nós, equivocadamente, por uma filosofia infiltrada na nossa fé, nós pensamos que tem a ver com a nossa glória. Tiago, capítulo 4, Tiago diz o seguinte: olha, vocês guerreiam, vocês querem possuir, vocês querem ter, vocês guerreiam, vocês invejam, vocês cobiçam, mas nada têm. E então ele diz: vocês não têm porque não pedem. Primeira coisa que Tiago nos ensina: vocês não têm porque não pedem. Arrisca pedir a Deus para ver se ele não faz. Tudo que nós pedimos em seu nome com fé, ele fará. Aí então Tiago complementa o pensamento e a ideia dizendo o seguinte: olha, e raras as vezes que vocês pedem, lá de vez em quando vocês pedem pelos motivos errados. Quais motivos? Para gastar com seus próprios prazeres e desejos. Vocês pedem para a sua própria glória e não para a glória de Deus. Ou seja, você quer fazer a coisa certa com a finalidade errada. A Bíblia conta a história de Moisés, que é basicamente essa. Moisés cresce na corte egípcia, em toda a ciência egípcia, e ele desenvolve meio que um Che Guevara revolucionário, Marighella do Egito. E ele fala: eu vou libertar um povo hebreu do Egito. A causa é boa? Boa. A finalidade é boa? Não era boa. A finalidade qual era? Libertar o povo do Egito. Não era manifestar a glória de Deus. Então, Moisés vai tentar libertar o povo hebreu do Egito. Ele mata 2 caras e sai foragido do Egito, perseguido. Sabe por quê? Porque a causa era boa, mas a finalidade não era boa. E talvez você esteja fazendo a coisa certa, mas com a finalidade totalmente errada. Deus quer que você namore e case, amém? Mas que você namore e case para a glória dele. Deus quer que você prospere, eu creio nisso. Mas Ele não quer que você prospere para a sua glória, para a glória dele. E quantos de nós não sabem lidar com R$100 a mais na conta, cara? Por quê? Porque evidencia que nós nunca quisemos dinheiro para a glória de Deus, mas para a nossa própria glória. Moisés vai para o Egito, fica 40 anos levando um banho de Egito. E lá no Egito ele tem um encontro com a glória de Deus em uma caverna. A partir daquele dia ele decide voltar para o Egito com um objetivo. Qual é o objetivo? Manifestar a glória de Deus. Ao ponto que Deus chega para Moisés e diz: Moisés, vai. E Moisés fala: se você não for, eu não vou. Eu prefiro ser escravo na tua presença, vivendo na tua glória, do que ser um homem livre sem a tua glória. Você está entendendo? Ele compreendeu, ele entendeu. Ele entendeu que a finalidade de milagres é glorificar a Deus. Mas sabe qual é o problema? O problema é que nós estamos há 3.500 anos depois de Moisés ter libertado o povo hebreu do Egito, contando sobre o milagre que ele fez. Mas
Quantos milagres já foram realizados aqui e você nem lembra? Sabe por quê? Porque a finalidade era a tua glória, não a glória de Deus. Porque se fosse a glória de Deus, os teus filhos saberiam, os filhos dos teus filhos saberiam, os teus tataranetos saberiam aquilo que Deus fez na tua vida. Mas você cessou de contar, você cessou de testemunhar, porque no fim das contas não tinha a ver com Deus, tinha a ver com você. Nós olhamos para a Bíblia e pensamos, nossa, como Deus faz milagres. Olha aqui quantos milagres. Eu tenho certeza que se nós abríssemos aqui um ambiente para contar testemunhos, nós veríamos história de pessoas drogadas que foram libertas, de famílias que foram restauradas, de milagres físicos, de curas. Veríamos milagres das múltiplas formas, mas uma geração divorciada da glória de Deus. Uma geração apegada à sua vanglória e não à glória de Deus. Sabe, eu entreguei minha vida a Jesus há 12 anos atrás. E quando eu entreguei minha vida a Jesus, eu decidi entregar minha vida a Jesus. No meu primeiro ano de conversão, eu li 8 vezes a Bíblia para tentar entender para quem eu deveria entregar a minha vida. Jesus transformou minha vida severamente. Eu não tenho tempo aqui para contar meu testemunho. Mas, basicamente, o que eu entendi lendo a Bíblia toda, sabe o que é? Que tudo tem a ver com Ele, nada tem a ver comigo. Então, eu decidi viver para a glória de Deus. Eu lembro na época, eu havia me terminado um namoro problemático. Aliás, termine namoros problemáticos que não glorificam a Deus. E eu lembro que a Lari, minha esposa, entrou na igreja e eu estava encostado na parede e Deus me deu uma palavra de conhecimento, de verdade. Eu lembro até hoje, eu olhei para um discípulo meu que está até hoje comigo na igreja, e eu olhei para ele e disse, eu vou casar com essa mulher. Eu nunca tinha visto ela. Aquela semana ela veio dar em cima de mim no Orkut. Me deu uma cutucada no Orkut. E aí a gente começou a conversar e tal, e desenrolar uma ideia. Aí então eu não queria cometer erros. Por quê? Porque eu decidi viver para a glória de Deus. Eu não queria me perder novamente nos meus desejos, cobiças, e numa vida desvairada sexualmente. Enfim, eu queria arrumar minha vida e viver para a glória de Deus. E aí então eu fui averiguar todos os antecedentes criminais da Lari, todo o histórico escolar dela, e encontrei ela irrepreensível. Meu irmão, filha de crente, de igreja que era pecado bater palma. Eu falava, essa que eu preciso casar, xiita, crente xiita, sabe? Pode ser ignorante, mas é crente de verdade. Eu lembro, uma vez, no começo do nosso namoro, eu estava andando de skate em cima do palco da igreja, e ela me chamou e disse, amor, você está profanando o altar do Senhor. Eu falei, nossa irmão, estou apaixonado, velho. Essa mulher é crente demais. E eu casei com ela 2 anos depois. Casei para a glória de Deus. Casei com um anjo. Casei, e depois do meu casamento descobri que ela era um anjo caído. Enfim, nós enfrentamos muitas lutas no nosso casamento. Muitas. A gente vai comemorar esse ano 10 anos de casamento, final do ano. Diga assim, glória a Deus. Só glória a Ele mesmo. Porque a gente entrou no casamento e foi muita treta, irmão. De verdade. E eu não estou exagerando, não. Várias vezes eu tentei expulsar demônio, mas não saía nada. Mulher louca, descontrolada, desvairada, xingava de tudo. Várias vezes tacava panela, faca. Eu lembro uma vez que eu fui dormir, que eu estava deitado, olhei para o lado, ela olhou para mim e falou, você tem certeza que você vai dormir? Eu casei com a noiva de Chuck, irmão.
mulher é terror. E sabe, a minha carne dizia para mim: seja feliz. Seja feliz, divorcia, cara, você é novo. Você tem 20 anos, começando o ministério, tem toda uma vida pela frente. Divorcia, separa, vai viver tua vida. Mas o Espírito Santo me dizia: você não casou para a sua glória, você casou para a minha glória. E a minha palavra te diz que você deve amar a tua esposa sacrificialmente, como Cristo amou a igreja. Ela não te crucificou ainda, filho. Aguenta aí. Meu irmão, foram 4 anos de casamento doloridos. Obviamente que eu não sou um super-homem, eu tenho minhas falhas e meus erros, mas eu sabia que eu era um homem muito bom para ela. Mas eu sofri profundamente. 3º ano, ele descobriu, foi diagnosticado que ela tinha depressão, bipolaridade, enfim, crazy. Mas no 5º ano de casamento, no 5º ano, eu tive a oportunidade de batizar a minha esposa e ver ela entregando a vida a Jesus de fato, não a religião, a Jesus. Jesus transformou ela. Ela é uma mulher incrível, a melhor companheira que eu poderia pensar. Na verdade, nem poderia pensar na possibilidade de ter uma companheira tão incrível quanto ela. Ela é a melhor pessoa que eu conheço, de verdade. Ela me constrange de múltiplas formas. Glória a Deus que Deus transformou ela. Mas sabe de uma coisa? Glória a Deus porque Ele fez o milagre. E se Ele não tivesse feito? Glória a Deus. Eu continuaria amando ela durante 90 anos da nossa vida, envelheceria do lado dela, amando profundamente e sendo fiel a ela. Por quê? Porque não tem a ver com a minha glória, tem a ver com a glória de Deus. E é isso que nós não estamos entendendo, é isso que nós não estamos percebendo. Está entendendo? Há 11 anos atrás nós começamos o Ministério Onda Dura em Joinville. Eu me converti, logo depois da minha conversão nós começamos a servir ministerialmente, a evangelizar, levar as pessoas para Cristo. E cara, começou a volumar, começou a vir muita gente, meus amigos começaram a se converter. E tinha muita gente, de repente, cara, nós já éramos um ministério, uma igreja de 1000 e tantas pessoas, no submundo da cidade de Joinville. Só tranca-ruas, Zé Pilintra, Pombagira, só endemoniado na igreja. Mas era uma coisa maravilhosa, Deus estava fazendo uma coisa muito legal lá. Aí então, no 6º ano de Onda Dura, nós começamos a sofrer algumas coisas muito terríveis, de verdade. Eu comecei a ser perseguido severamente. Fui processado 4 vezes por apologia ao crime, apologia ao sexo e 2 vezes por perturbação pública. Fui ameaçado de morte, movimento LGBT, feminista, enfim, outros que você pode pensar e imaginar. A minha vida estava um turbilhão de coisas. O casamento se arrumando naquela etapa. Eu vivia restrições profundas financeiras por amor à igreja. Eu casei. E aí então, antes do casamento, decidi pelo ministério. Você acha que pastor é rico, filho? Quando eu decidi pelo ministério, eu chorei profundamente, porque eu sabia a bronca que eu iria encarar. Eu casei recebendo um salário de R$800. E tudo que a gente podia ter era uma casa na zona rural de Joinville. Sabe a periferia? Depois da periferia vem a zona rural. Entendeu? Lá no nosso bairro, volta e meia aparecia a cabeça de alguém em balde, a gente esquartejada. Quando chovia, e Joinville chove sempre, virava a Veneza dos pobres, todo mundo entrando em casa com caixa da água. E sabe, eu sofrendo todas aquelas restrições financeiras, eu sabia que eu poderia ser muito bem sucedido financeiramente. Eu sou formado em automobilística, a minha mente ela é muito desenvolta, eu sei que eu posso ganhar muito dinheiro fora da igreja. E a minha carne dizia: vai viver tua vida.
E o Espírito dizia: você não se tornou pastor para a sua glória, para a minha glória que você se tornou pastor. Não é teu projeto, é meu projeto. A minha alma, o meu físico queria pedir arrego, mas o Espírito dizia: não, ninguém se vanglorie, quem quiser gloriar-se, glorie-se no Senhor. Glória a Deus que Ele transformou o pranto em riso. Hoje nós temos 11 anos, tanta coisa boa Deus tem feito. Somos milhares de pessoas em Joinville, somos mais de 3.000 pessoas. Estamos implantando igreja, enfim, mundo afora, Estados Unidos, Europa. No Brasil são 17 igrejas implantadas. Deus tem honrado muito a minha casa, a minha família. Tem me dado coisas que eu jamais imaginei que teria. Glória a Deus por isso. Mas glória a Deus em todas as circunstâncias. É isso que eu quero que vocês entendam. O apóstolo Paulo dizia: eu aprendi a viver com fartura e a viver fartando. Eu aprendi a viver tendo roupa ou não tendo. Porque o objetivo não é ter roupa e nem ter fartura. O objetivo é glorificar a Deus. E sabe, meu irmão, se tiver que glorificar a Deus morando na favela, mas pregando o evangelho e dizendo o quanto Ele é bom, eu vou fazer isso. Porque não tem a ver comigo, não tem a ver com você, não tem a ver com bem-estar, tem a ver com Deus, tem a ver com a glória dEle. E nós cristãos precisamos novamente abraçar a glória de Deus nos nossos dias. Sabe por quê? Porque o Brasil precisa de um milagre, mas milagres acontecem em ambientes aonde Deus é glorificado. Eu acho que você já chegou à conclusão mais óbvia que um ser humano que pensa pode chegar acerca do Brasil. A solução para o Brasil não é candidato novo, não é partido novo. A solução para o Brasil é um milagre da parte de Deus, algo novo. Mas milagres acontecem aonde Deus é glorificado. E a pergunta que eu faço é: se o Brasil for transformado para a glória de Deus, o que você vai fazer com essa transformação? Curtir? Que bom. Ou você vai glorificar a Deus? Eu realmente creio, o Espírito Santo tem falado muito comigo nesses últimos tempos em relação a isso, que nós precisamos, como igreja de Cristo, casar novamente com a glória dEle, casar novamente com Ele, e definitivamente decidir viver para a glória dEle, viver para a glória dEle, ter dinheiro para a glória dEle. Mas como que você pode dizer que vive para a glória de Deus se nem teu dízimo você consegue dar? Você está entendendo o que eu estou dizendo? O problema é muito mais profundo. Nós somos tudo hipócritas. A igreja brasileira está mergulhada em hipocrisia. Um evangelho de barganhas, um evangelho fast food, o evangelho da vanglória. Mas o evangelho de Cristo é o evangelho da glória dEle. No nome de Jesus, que você seja o melhor aluno, não para ser o melhor aluno, mas para que no final do ano você seja o orador da tua turma, e quando for fazer oração você diga: glória a Deus que nós chegamos até aqui. Que você prospere com a sua empresa muito, para que quando você prosperar e muito com a sua empresa, você use a tua influência, o teu poder, os teus recursos para glorificar a Deus. Que a tua família seja uma bênção, seja linda, para que você glorifique a Deus. Que no nome de Jesus você possa prosperar em tudo que fizer para a glória dEle e não para a sua glória. Porque talvez você esteja querendo a coisa certa, mas com a finalidade errada. E nessa noite, no nome de Jesus, você vai consertar a direção, a finalidade com o que você tem feito, o que tem feito, o que você tem pedido e para onde você quer chegar. Que tudo seja para a glória de Deus e para o louvor do nome dEle, porque Ele é digno de honra, glória e poder. E todo ser que existe louve ao Senhor e adore o seu nome, exalte a Ele no seu santo monte,
porque Ele era, é e há de vir. Ele era antes de todas as coisas e continuará sendo depois de todas elas. Depois que toda a futilidade humana passar, Deus continuará sendo quem Ele é, Deus, glorificado para sempre, de eternidade a eternidade, de geração em geração. Feche seus olhos. Espírito Santo, sopra sobre nós. Sopra sobre nós um sopro de contrição e arrependimento. Liberta-nos das nossas futilidades. Liberta-nos das nossas vanglórias. E nos ensine a viver para a sua glória. Nos ensine a estudar para a sua glória. Nos ensine a casar para a sua glória. Nos ensine a ser igreja e fazer igreja para a sua glória. Nos ensine a respirar, namorar para a sua glória. Nos ensine a ter filhos, ser família para a sua glória. Nos ensine, Espírito Santo. Nos ensine aquilo que os anjos já sabem. Nos ensine a glorificar a Ti dia e noite, de eternidade a eternidade. Converta definitivamente o nosso coração. E dá-nos um coração que Te ama acima de todas as coisas. Converta o nosso coração ao Teu coração, para que possamos definitivamente acordar do sono, da ilusão, do humanismo, e nos apegar profundamente à Tua glória, a Você, Jesus. Sopra sobre nós, Espírito Santo. Vem sobre nós com poder e glória. Nós Te louvamos, porque Você não divide a Sua glória, mas compartilha com todos aqueles que quebrantam seu coração. E nessa noite nós clamamos a Ti, Espírito Santo. Leva-nos à mesa do Abba. Compartilha a glória da presença do Abba. Nós queremos beber do vinho, do pão da presença do nosso Pai, sabendo que Ele é o nosso Pai e que a glória para todo sempre continuará sendo dEle. Converta o nosso coração, Pai. Converta o nosso coração.